Era para ser um momento de pura alegria e emoção, quando Raquel agarrou nervosamente as mãos de Antônio e gentilmente as colocou em sua barriga, sussurrando a notícia que ele não esperava. Ela estava grávida. Suas bochechas brilhavam. O rosto de Antônio se iluminou com um sorriso que se estendia de orelha a orelha, enquanto ele envolvia sua esposa com os braços. Mas, na verdade, ele estava fingindo. No fundo, ele estava morrendo de medo, pois não estava pronto para este bebê. Aos 27 anos, Antônio sempre sonhou com uma carreira de sucesso. Ele constantemente sonhava em alcançar nome e fama em sua função, e filhos nunca fizeram parte de sua visão. Antônio até compartilhou seus sonhos com Raquel e ela concordou em adiar o planejamento do bebê, mas algo deu errado. Apesar de Raquel estar tomando anticoncepcionais, ela engravidou. Mas para Antônio, tudo estava prestes a mudar. Ele amava sua carreira, mas amava ainda mais sua esposa, então fingiu que ficou emocionado quando ela anunciou a gravidez. Apesar de seus conflitos internos, Antônio sabia que tinha que mostrar coragem pela felicidade de sua esposa, pois não suportava vê-la chateada ou magoada. Antônio disse a Raquel que queria comemorar as boas novas com seus amigos e dirigiu até o bar. Sua mente disparou com 1 milhão de pensamentos, assombrando-o se ele poderia realmente ser um bom pai. O peso da situação sufocava Antônio e ele foi falar com seu melhor amigo, o Kevin. Enquanto Antônio conversava, ele sentiu um peso saindo de seu peito quando finalmente revelou a verdade sobre ter filhos. Não se tratava apenas de sua carreira promissora. Ele não queria ficar de fora e assistir sua esposa dar toda a atenção e amor ao bebê. A verdade é que Antônio tinha medo de ter um filho porque amava Raquel profundamente e estava inseguro de que ela começaria a amar o bebê deles mais do que a ele. Kevin disse que já viu acontecer isso com um amigo. Um casal que era tão feliz acabou depois da chegada do filho. Ele não suportava a ideia de perder sua esposa para outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse seu próprio filho. Antônio queria passar o resto de sua vida com Raquel, só os dois. Ele queria envelhecer com ela sem distrações e responsabilidades de paternidade. Kevin sugeriu que ele curtisse a felicidade com a esposa, que talvez eles ficassem até mais felizes após a chegada do bebê. As palavras do amigo atingiram o coração de Antônio como uma flecha carregada de sabedoria. Ele voltou para casa naquela noite, tendo decidido ficar com o bebê para o bem de sua esposa. Conforme o tempo passou e a barriga de Raquel começou a aumentar, ela teve que passar por uma série de exames e consultas. No entanto, em uma dessas visitas ao médico, tudo se transformou em um pesadelo. Enquanto o casal estava sentado no consultório médico, esperando ansiosamente por atualizações sobre o filho, o médico entrou e deu uma notícia que abalou o mundo deles. A gravidez de Raquel não estava progredindo como esperado e havia um alto risco de parto prematuro. O coração de Antônio afundou ao ver as lágrimas brotarem nos olhos de sua esposa. Ele sabia o quanto ela estava ansiosa para se tornar mãe e a ideia do nascimento prematuro de seu bebê era insuportável. O silêncio na sala médica assombrava Antônio e as palavras da médica não paravam de ecoar em sua cabeça, enquanto ela explicava a saúde do bebê, os riscos que acompanhavam aquele parto e a necessidade de monitoramento e cuidados constantes. Ao saírem do hospital, Antônio pegou a mão de Raquel e forçou um sorriso, assegurando-lhe que tudo ficaria bem e que tais partos prematuros não eram raros. Enquanto voltavam para casa, Raquel repentinamente quebrou o silêncio.
pedindo-lhe que fizesse uma promessa. Ela olhou em seus olhos e, com o coração pesado, pediu-lhe que prometesse a ela que sempre escolheria o bebê, não importa o que acontecesse. Os olhos de Antônio se arregalaram de preocupação e ele podia sentir seu coração quebrando só de pensar em perder Raquel. Ele não prometeu, dizendo que não conseguiria imaginar uma vida sem ela e faria qualquer coisa para manter ela e o bebê vivos. Mas se ele tivesse que escolher, com certeza escolheria ela. Antônio sentia seu coração batendo muito rápido, como se fosse explodir em seu peito. Ele não conseguia imaginar perder sua esposa e decidiu que, se tal situação surgisse, ele escolheria cegamente salvar Raquel, em vez de seu bebê. O tempo passou e no final do 7º mês, Raquel sentiu fortes cólicas na barriga. Ela sabia que algo estava acontecendo e, antes que pudesse entender qualquer coisa, foi colocada na ambulância e levada às pressas para o hospital. O dia que Antônio mais temia havia chegado e as previsões do médico se tornaram realidade. Antônio correu ansiosamente para a sala de parto. E, finalmente, o médico saiu com uma notícia preocupante para dizer ao Antônio. Ele informou que ia ser uma cirurgia muito complicada, que a esposa dele não estava passando bem e que o cordão umbilical do bebê estava enrolado no pescoço. Ele lamentou, mas só conseguiria salvar ou a mãe ou o bebê. E Antônio tinha 5 minutos para decidir qual vida ele queria salvar. Lágrimas rolaram pelo rosto avermelhado de Antônio quando ele percebeu que tinha que escolher entre salvar sua esposa ou seu filho. Suas mãos ficaram frias e o medo o consumiu enquanto olhava para o relógio de pulso. O tempo estava se esgotando e cada segundo contava enquanto o médico voltava para a enfermaria. Ele gritou: "Por favor, Jesus, ajude-me! O que eu fiz para merecer isso? Não posso perder os dois. Ambos são meu mundo. Por favor, me ajude." Com lágrimas embaçando sua visão e um coração partido em 1.000.000 de pedaços, Antônio caiu de joelhos. Nesse momento, alguém agarrou seu ombro com força. "Você ama sua esposa?" Uma enfermeira estava atrás dele, com os olhos cheios de compaixão. "Mais do que tudo", Antônio respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Então, você deve escolher a opção que ela escolheria", disse a enfermeira. "Quando você ama alguém, de verdade, você faz qualquer coisa por essa pessoa. A maior manifestação de amor é superar a si mesmo e colocar os interesses da pessoa amada acima dos seus." O coração de Antônio doeu quando a enfermeira terminou de dizer isso. Ele sabia que ela estava certa. Raquel amava seu bebê mais do que qualquer coisa no mundo e teria escolhido cegamente salvar a vida da criança sem pensar 2 vezes. Então, com o coração pesado, Antônio fez a escolha mais dolorosa de sua vida. "Salve o bebê", ele disse ao médico 5 minutos depois. Sua voz tremia e suas pernas se recusavam a equilibrar seu peso. A cada segundo que passava, ele sabia que Raquel estava lentamente se afastando dele e iria embora muito em breve. Mais de 1 hora se passou. A porta da sala de cirurgia se abriu e o médico se aproximou de Antônio. "Entre", disse o médico, enquanto conduzia ao berço do hospital. Os olhos de Antônio não paravam de lacrimejar ao ver seu bebezinho. Foi um momento misturado com alegria e tristeza. Antônio não conseguia imaginar o mundo sem Raquel e caiu no choro. O médico disse a ele que sua esposa ainda estava viva, mas a condição era instável. Havia uma pequena chance. Essas palavras atingiram o coração de Antônio com muita esperança, enquanto ele implorava e lutava com Deus para salvar a vida de sua esposa. Seu coração estava pesado quando ele entrou no quarto de Raquel. Antônio
caiu de joelhos diante de sua esposa, incapaz de expressar o quanto estava feliz em vê-la viva, e de repente ele ouviu a voz de Raquel chamando por ele. Eu sei de tudo, amor. Você teve uma escolha. Estou feliz que você escolheu nosso bebê, disse Raquel, gesticulando para Antônio se aproximar dela. Quando ele a abraçou gentilmente e sentiu seu calor, Antônio percebeu que havia tomado a decisão certa ao honrar o desejo de sua esposa. Ele também sabia que ela nunca o teria perdoado se ele não tivesse salvado o bebê. E o amor e a alegria de Raquel brilharam em cada lágrima que ela derramou naquele dia. Eu te amo, ela sussurrou. O casal ficou muito feliz e o amor de Antônio por sua esposa e filha ficou mais forte a cada dia que passava. Raquel deu a ele o presente mais precioso e ele prometeu a ela que sempre o apreciaria até seu último suspiro. Raquel foi hospitalizada por mais algumas semanas para curar e se recuperar do estresse pós-parto e da cirurgia. Um dia, enquanto caminhava pelo corredor do hospital em direção ao quarto de Raquel, Antônio sentiu uma sensação de nostalgia. Foi o mesmo local onde ele tomou as decisões mais difíceis de sua vida. E então, ele viu a enfermeira, que o guiou da escuridão para a luz naquele momento tão difícil. Parabéns, papai! A enfermeira o cumprimentou, mas enquanto se abraçavam, Antônio sentiu algo incomum. Havia uma pequena protuberância em sua barriga. Você está grávida? Ele perguntou surpreso e sorrindo. Sim, mas... A enfermeira fez uma pausa enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. Ela tinha o mesmo problema de Raquel e já decidiu que não importa o que aconteça, fará tudo o que for preciso para trazer o seu bebê a este mundo. Antônio a abraçou com força, enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. Aconteça o que acontecer, estaremos aqui para você e seu bebê. Você sempre pode contar comigo para qualquer ajuda, ok? Quando Antônio saiu para encontrar sua esposa e sua filha Gisele, ele não conseguia se livrar da sensação de ver outra pessoa passar pela mesma luta. No fundo, ele sentiu uma sensação de esperança, de que um milagre salvaria a enfermeira e seu bebê, assim como salvou a esposa dele e a filha. E ele sabia que não importava o que o destino colocasse em seu caminho, ele sempre escolheria o amor, pois isso era a única coisa que realmente importava. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o